Mais um episódio do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Você está falando com Regiane Barbosa e no Instagram você pode me encontrar no Fala Regiane Barbosa. Um novo mês e hoje eu queria comentar com vocês a respeito do preço das coisas. Calma que eu não estou falando de supermercado, farmácia, hortifruti, nada disso, apesar de eu amar e apesar de que pela primeira vez eu não gosto de ficar com esse papo de ai, as coisas estão caras, ai, não sei o que, não gosto. Mas a gente tem visto uma realidade muito complicada no nosso país, a partir do momento, inclusive, que você pega ali a sua nota fiscal e você vê o tanto de tributação em uma compra. Não é normal o que nós estamos vendo, então muita responsabilidade é o que você vai fazer em outubro. E abrindo um adendo aqui, quem acha que votar nulo é uma coisa excelente, peça ao Senhor sabedoria, meu amor, porque você também está dando um tiro no seu pé. Mas o que eu quero falar é o preço da obediência e o preço da desobediência. Um dos capítulos da Bíblia, se você chegou aqui agora, esse podcast ele tem um objetivo de trazer a cosmovisão bíblica para todas as áreas da vida. Então, às vezes, nós colocamos o cristão como se fosse um alienado louco e que não deve ter opiniões sobre política, sobre economia, sobre segurança, sobre educação, sobre nada. Só que nós esquecemos que a Bíblia ela nos dá base para tudo. A Bíblia é nosso manual de fé e de conduta. Então ela tem referências políticas, ela tem referências econômicas e vale ressaltar aqui que existe uma diferença entre política e partido político. O que nós vemos é uma exaltação de partidos políticos. Tome cuidado. Nós temos que sim ter opiniões políticas, princípios que foram colocados e que estão na Sagrada Escritura, que são atemporais, para nós tomarmos as nossas decisões, sejam elas políticas, econômicas, sejam elas de trabalho, sejam elas financeiras, de negócio, familiares, enfim, todas as áreas. É importante nós compreendermos que a Bíblia nos dá toda essa base. E uma das passagens bíblicas que para mim é uma das melhores. A Bíblia é toda maravilhosa, mas nós temos aquelas passagens bíblicas que mexem muito com a gente. É Deuteronômio 28. Em Deuteronômio 28, fala ali as bênçãos da obediência. Então, o preço da obediência e o preço e o castigo da desobediência. Então, de 1 a 14, você vai ver o Senhor falando sobre a obediência e a partir do 15, os castigos da desobediência. Quando nós olhamos para aquele texto, o Senhor não diz que as bênçãos eu vou precisar correr atrás dela. E é engraçado porque o mundo tem dito, inclusive coaches, pessoas aleatórias que utilizam a Bíblia para poder alimentar um prazer de curto prazo nas pessoas. Porque assim, eu não sei quantos já leram aquele livro O Poder do Hábito. Se você não leu, é bem interessante. É grande, mas vale a pena e tem vários estudos de caso que vale a pena você. Falei vale a pena em duas vezes na mesma frase. Enfim, o tempo que você vai gastar nele é interessante. Pronto. Porque ele vai falar ali do ciclo do hábito. E essa recompensa do hábito, que é quando você faz algo porque você vai ter a recompensa de algo, beleza? Essa recompensa, ela, se a gente não Viviane, vamos orar? eu tô perto da minha Alexa, aí tem os horários, enfim. Eu não tinha me lembrado, gente, desse negocinho aqui. Enfim, a recompensa, a depender de como estiver a nossa mentalidade, nós vamos querer essa recompensa de curto prazo. Por isso que às vezes a pessoa ela não fica logo na academia, vamos supor. Se o objetivo dela é de emagrecimento, se o objetivo dela é de ganhar massa. Poxa, se eu só malhasse ganhando massa, gente, eu não era pra estar na academia, porque eu malho há anos. Ó, a primeira vez assim que eu fiz direitinho academia foi em 2013. Meu amor, tô em 13 anos. Eu sou magra. Muito magra, graças a Deus. Eu gosto. Mas assim, você olha pra mim, dificilmente a pessoa diz assim, a mina malha. Mas eu malho, tá, galera? Eu malho. Então, se você me acompanha lá, você vê que todos os dias, de segunda a sábado, eu estou no Instagram mostrando que eu bati o ponto na academia. Então, se você for buscar aquela recompensa de curto prazo, não faz sentido nenhum. Mas a nossa mente, ela quer sempre algo de curto prazo. Então, geralmente, quando você vai, quem faz terapia, e tá ali ansioso, tá ali
fazendo algum tipo de processo, sempre o terapeuta, ele vai te indicar atividades que você tenha uma certa recompensa de curto prazo, para que a sua mente ela calme. Ou então vai trabalhar bastante a substituição de um comportamento, porque isso vai criando em você novos, novas, como é, ai, o termo foi embora agora, alguma coisa neurais, para que você lembre que aquele ciclo ele pode ser feito de outra maneira. Então vamos supor, você está indo para o trabalho e você sempre pega o mesmo trajeto. Você vai continuar indo para o trabalho com um novo trajeto. Então o fato de você estar fazendo uma nova coisa, isso vai te dando outras emoções, isso vai fazendo com que você veja algo novo e não necessariamente o seu resultado será novo, porque você vai chegar no seu trabalho da mesma maneira. E esse ponto, ele é importante para esses gurus, esses coaches que têm utilizado a Bíblia para poder chegar e dizer assim: ó, o Senhor vai te dar, o Senhor vai fazer. E vamos abrir um adendo aqui, porque você pode chegar para mim e dizer: mas lá no Fala Regiane Barbosa, o seu objetivo é falar de finanças e negócios com base bíblica, e de fato é. Mas o que eu quero trazer para você é que através da teologia saudável, da teologia, gente, porque existem várias teologias. Quando você vai para o estudo da teologia, e principalmente as contemporâneas, você se assusta com o que tem. Mas quando a gente passa ali em Atos 17, a gente observa que algumas loucuras, que vem ali o paganismo, você pega Platão e dá uma olhada em Atos 17, você observa que tem alguma coisa e vem logo agora para o tanto de estudo hoje em dia que vai muito para o lado pagão, esse cristianismo místico, esse cristianismo totalmente louco. E quando você estuda, volto a dizer, as teologias contemporâneas, quando você estuda a teologia ecumênica, que eu acredito que ela também faça parte das contemporâneas, você se assusta como eles utilizam a Bíblia, eles utilizam Jesus como uma espécie. Eles colocam Jesus e Buda no mesmo lugar. E aí mistura tudo, porque a teologia ecumênica eu estudei profundamente, porque tinha não tão profundamente, porque tinha algumas coisas que não dava, mas eu estudei bastante e eu convivi com a pessoa, ainda que EAD, que era o meu professor, que fazia parte dessa teologia ecumênica e que era assustador alguns conceitos, como pareciam verdades, mas se você se dedicasse à sua leitura bíblica, como você se dedica às vezes a um namoro, você ia ver que era loucura, entendeu? Às vezes é porque nós achamos que só o fato de dizer que acredita em Deus, de dizer que vai para a igreja, para quem é cristão, ou sei lá, faz ali um devocional, ouve um devocional, isso é suficiente. E não é suficiente, gente. Não é suficiente, tá? Mas voltando, quando você pega essas teologias, você observa que tem uma teologia saudável. E o que eu passo no meu Instagram é justamente o ensino dessas questões de uma teologia saudável. Porque tempo de igreja, tempo de Bíblia, não. Tempo de. No meu caso, que eu nasci na igreja, não vale se você não passar tempo com Deus. Eu já vivi muitos anos da minha vida com aquele evangelho raso mesmo. Então eu fazia a minha devocional, mas eu não queria que Deus entrasse em determinadas áreas da minha vida. Eu já comentei aqui com vocês quantos anos o dinheiro foi um ídolo para mim e o dinheiro não era um problema para entrar. Mas eu não queria que Deus mexesse na minha conta bancária, eu não queria que Deus mexesse nos meus objetivos de sonhos, de projetos, de viagens, de restaurantes caros, de coisas caras, de assim, meu salão, minhas coisas, nada. Nada que envolvesse o meu lado caro da vida, eu queria que o Senhor se envolvesse. Então, assim, eu fingia que o Senhor era dono da minha vida, mas eu queria que ele, na verdade, exercesse ali o papel de servo. Então, assim, você pode estar anos na igreja, você pode ter nascido como eu na igreja, e você pode estar completamente cego diante de você mesmo. E o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Então, tome muito cuidado, porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus, em nosso coração se torna um ídolo para nós. Quem escreveu isso é o saudoso Tim Keller, que aprova o Senhor levá-lo durante a pandemia. Mas, assim, autor de obras incríveis, e ele trata muito bem sobre ídolos. Vou deixar essa indicação de leitura aqui no livro Deuses Falsos.
perfeito, vale muito a pena. Li em 2018, já reli, uma pessoa pegou emprestado, nunca me devolveu. Oh, gente, eu tenho que comprar de novo. Já aconteceu isso com você? Porque vários livros meus já foram assim, tenho uma raiva disso, enfim, misericórdia, confessando pecado aqui. Mas vamos lá. Por que eu tô te falando desses coaches? Porque tem uma galera que me irrita muito, que é esse povo que fala como se Deus fosse fazer amanhã. Eu falo muito mais de bênçãos, eu falo que eu tenho que correr atrás de bênçãos, e quanto mais eu vou atrás dessas pessoas, mais eu quero bênção. Mas a melhor bênção, gente, é a bênção que eu recebo enquanto eu estou atrás, na verdade, de entender o dono daquele que pode entregar todas as bênçãos. Porque nessa passagem de Deuteronômio 28 fala que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, enfim, e aí vai discursando, ele diz assim: as bênçãos te alcançarão. Eu não preciso correr atrás de bênção. Lá em Provérbios 23, se eu não me engano, eu não sei se é o 10, se é o 15, não sei. Mas lá em Provérbios 23, pode conferir o capítulo, vai dizer que não fites, ou é o 4, ou o 5, não sei. No caso, o versículo. Não fite os seus olhos naquilo que não é pão, naquilo que não é pão. Então, não te fadigues a ficar rico. Não fite os seus olhos naquilo que não é pão. Não seria isso falta de inteligência, alguma coisa assim? Quando você olha para aquilo, você observa que tem tanta gente falando besteira na internet e as pessoas gostam. São tantas pessoas te entregando um prazer de curto prazo, uma recompensa, e por isso que você fica nesse ciclo. Porque para eu me atentar, para eu se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, gente, se atentamente, atentamente, eu preciso de atenção. Atenção é o ativo que hoje em dia todo mundo deseja. É um ativo que é extremamente importante porque as pessoas estão altamente desatenciosas. O Instagram sabe disso, o seu algoritmo sabe disso, redes sociais sabe disso, e por isso que a dopamina barata, ela fica ali, ó, você perde horas ali no seu feed, porque as pessoas que querem é, prender a sua atenção. Qualquer social media, qualquer criador de conteúdo que faça, que te ensine, qualquer galera do marketing vai chegar e vai te dizer assim, ó, os 3 segundos são essenciais para você atrair a atenção do seu cliente. Quantos cortes você não vê no Instagram onde a parte mais, vamos dizer, a parte mais pesada do vídeo vem primeiro, aí depois você vê aquele contexto, você fica curioso para poder chegar naquela parte, para poder segurar e o algoritmo passar aquele conteúdo para mais pessoas. Então, se eu estou vivendo freneticamente, de maneira desatenciosa, para eu me atentar, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, eu preciso desligar todas as vozes ao meu redor, inclusive a minha. Quando eu fiz a TED, um dos princípios das aulas de intercessão, das aulas que nós temos lá, de oração e intercessão, e um dos princípios que a Jocum ensina, são sete pontos ali, nos princípios de intercessão, e um deles é cala a voz do meu eu e cala a voz do inimigo. E quando a minha mente ela tá muito assim cheia de coisa, porque eu faço muitas coisas e eu faço em casa, então às vezes eu preciso pegar as minhas coisas e trabalhar em outro lugar. Porque às vezes a minha mente, ela fica cansada, até porque eu trabalho com intelecto. Então chega uma hora que eu tenho que desligar a minha mente. E aí eu pego e saio um pouco. E assim, se eu tiver muito acelerado, eu sempre falo ao Senhor assim: Deus, cala a voz do meu eu, cala a voz do inimigo. Porque o meu eu, ele mente, gente. A sua mente, ela mente. E você precisa tomar cuidado com isso. Porque para eu me atentar, volto a dizer, atentamente ao Senhor, se a minha mente está freneticamente querendo prazer de curto prazo, querendo uma coisa logo, querendo os 3 segundos, querendo um evangelho de micro-ondas, onde eu coloco ali 30 segundos e chega as coisas, eu não vou nunca entender o que é o preço da obediência. Só que o mais interessante é que ali a Bíblia, ela fala sobre os celeiros, a multiplicação de tudo, fala o quanto a pessoa é próspera, e aqui nós já batemos e debatemos de várias questões sobre prosperidade não ser meramente dinheiro, não ser meramente riqueza financeira. E aí vem para a partir do versículo 15, lá de Deuteronômio 28, os castigos da desobediência. E você vê que são muitos versículos. As maldições, as questões, e eu prefiro o preço da obediência do que o da desobediência. Só que nós, nessa mente frenética, estamos muito mais próximos de desobedecer do que de obedecer. Hoje eu estava conversando com meu pai e eu falei assim: pai, eu tenho agradecido muito a Deus
porque eu tenho pedido ao Senhor para me ensinar aquilo que vem dele, ainda que sejam de pessoas que é dele, e aquilo que não vem. Por quê? Porque, gente, você pode estar fazendo a obra de Deus sem Deus estar ali. Lembra de Davi? Olha que interessante. Davi é um excelente exemplo para a gente. Davi tinha um sonho. Quantos sonhos você tem? Diversos, beleza? Davi tinha um sonho de construir o templo para o Senhor. E Davi ora a Deus. Gente, que coisa linda. Ele queria construir da melhor maneira possível o templo. E aí o Senhor diz, não, Davi. Mas Senhor, eu quero construir, eu quero fazer, eu quero acontecer. Tererê, tererê. Deus diz, mas não é você que vai construir. Quantas coisas nós queremos fazer, dizendo que é para Deus, e até pode ser, mas você já perguntou se o Senhor quer? Você já perguntou se ele te pediu isso? Porque às vezes nós estamos querendo fazer várias coisas que o Senhor não nos pediu e deixando de lado aquilo que ele nos pediu como se isso fosse obediência, mas isso é desobediência. Eu posso estar amando a Deus e ser desobediente, dizer que amo. Porque a palavra do Senhor, ela me confronta todo dia, todo dia. E, gente, se tem uma coisa que eu tenho um ranço, mas um ranço, é daquele povo que tem uma... Sabe quem arrota a santidade? Não gosto. Aquelas pessoas assim que, tipo... Nossa, eu não faço isso. Espiritualizado. Quarta pessoa da Trindade. É um Enoque. Mas o Enoque que ficou. Para com isso. Enoque não teve nem 15 minutos. 15 segundos de fama Deus tomou para si. Porque o Senhor sabe que nós não prestamos, gente. Tu não presta não. Nem eu. E é bom a gente ir acordando porque nessa brincadeira de estar correndo atrás de bênçãos, tem uma galera se achando como se fosse assim o suprassumo do evangelho. Oxe, é Cristo, é. O entendimento sobre bênção, ele é bonitinho porque ele te coloca em uma posição como se você fosse alguma coisa. Mas será que o seu entendimento sobre bênção está correto? E voltando lá para Davi, o Senhor disse não, quem vai construir o templo é Salomão. E que coisa linda, gente, como eu falei para vocês, eu acho que foi aqui no podcast ou foi no Instagram, quando Salomão foi no Instagram. Levanta as mãos para os céus e diz assim, quando o templo ficar pronto. E é interessante no templo, rapidinho, voltando aqui que eu lembrei, se eu não me engano é os sidônios, que são excelentes, está lá em Reis. Vá conferir. Os sidônios eram excelentes em cortar madeira. E aí Salomão manda vir os sidônios para poder cortar aquela madeira, porque Deus merecia o melhor. O que é que você é melhor? No que é? Já perguntou para o Senhor? Porque às vezes naquilo que você não é melhor, você quer se destacar. Porque você acha que talvez aquele propósito... Porque existe um perigo nessa galera aí de ficar só correndo atrás de bênção. Sabe o que é? É que, meu propósito. Meu propósito é X, meu propósito é Y. Gente, o propósito é só fazer algo com intenção. E às vezes a missão que o Senhor deu para você pode ser estar no bastidor. O seu coração, ele é educado o suficiente para entender que também é uma bênção estar nos bastidores? Ou não? Ou se você não estiver brilhando e as pessoas não estiverem te vendo, isso te dói. Isso te confronta, isso te deixa louco. Então, se é igual aquela pessoa, porque eu participo de alguns círculos de oração e amo. E um dos pontos é que igreja que não ora é igreja que não cresce. Igreja que não ora é igreja que não tem visão. E eu não estou falando aqui de megas igrejas ou pequenas igrejas. Tem um círculo de oração que eu vou aqui perto da minha casa, que é da Assembleia, eu sou apaixonada toda quinta. Você vê lá no meu Instagram. Eu sempre boto um registro que eu tô lá. Eu posso ter um monte de coisa para fazer. E às vezes eu tenho coisa de trabalho, às vezes eu tenho resolução em órgão público. Eu vou arrumada e de lá eu me mando, mas eu não deixo de ir. Por quê? São irmãs, algumas pregam lá falando problema, nós vai. Lê a Bíblia com vários erros de português, mas a presença do Senhor naquele lugar é real. E eu não estou nem aí pro português dela. Eu lembro de uma vez o pastor Fernando Brandão. Fernando Brandão, talvez você veja lá que eu boto toda terça, que eu estou lá na Cristolândia, antes era sexta, agora é terça. E aí ele foi quem criou o projeto da Cristolândia. Depois você pode ver um pouquinho e saber quem é Fernando Brandão, tá bom? Só para encurtar aqui o papo. Uma vez eu estava participando de um congresso de jovens e eu nunca esqueço, porque eu estava finalizando contabilidade na faculdade, eu estava no último semestre. E o Senhor sempre sabia que eu queria ser empresária e que a minha empresa ela fosse resposta para manter pessoas no campo.
e fazer muitos projetos, enfim, e eu tenho compromissos em relação a isso. E desde então, o Senhor, quando eu fui empreender, eu sempre falava a respeito. E eu lembro daquele dia que tinha uma sala de oração lá com o pastor André, ele foi da IBAN, não sei onde é que ele tá agora, e teve um outro também. E o pastor Abraão, porque eu falei da IBAN, o pastor Fernando, ele falou assim: tem um rapaz lá em Brasília que ele abriu 40 campos missionários e ele é analfabeto. E eu me senti envergonhado. Gente, eu me senti muito envergonhada. Naquele período eu participava do PGM, tinha um PGM também que meu pai liderava, então eu participava dos jovens, e o PGM daqui, da rua do meu pai, no caso. E aí eu fiquei assim, e para quem não sabe, PGM é Pequeno Grupo Multiplicador, como se fosse uma célula, certo? Toda semana. E eu fiquei, gente, o que é que eu tenho feito para o reino? Um senhor que assinava com um dedinho. Já tinha aberto 40 campos missionários. E eu estava me formando. Tinha acabado de fazer 21 anos. E estava ali. Já tinha 21? Acho que já, 20, 21 anos. O diploma já na mão, praticamente. Porque era setembro e eu me formava em dezembro. E o que é que eu estava fazendo? E eu comecei a me questionar sobre aquilo. Então, assim, o Senhor usa quem Ele quer. Tem alguns estudiosos da Bíblia que eles questionam muito o fato de Pedro ter escrito a epístola, os 2 livros, porque Pedro era um pescador. Então, na cabeça deles, era impossível um homem falar sobre aquilo, mas um homem inspirado por Deus é diferente. O que eu quero te dizer é que nós estamos vivendo na era onde é muito mais fácil eu buscar bênçãos e eu buscar estar em evidência e dizer que é para Deus. Mas a gente pode estar fazendo as coisas de Deus e não ser para Deus. Se Davi insistisse em construir aquele templo, o Senhor jamais estaria ali. Eu lembro que naquela passagem de Salomão ora, depois que o templo está pronto, como eu estava falando antes, como o templo está pronto, Salomão levanta as mãos para o céu e começa a agradecer a Deus e pedir a presença de Deus naquele lugar. Há conserto, gente. Há a presença de Deus quando nós estamos na peça do quebra-cabeça que nós deveríamos estar. Mas nós podemos insistir no caminho da desobediência. E eu acredito muito que o fato de hoje estarmos desobedientes é porque nós estamos tratando o pecado como se fosse meramente detalhe. Quanto mais falamos de pecado, mais compreendemos o sacrifício de Jesus. E como disse C.S. Lewis, se você não se enxerga naquela cruz, tem alguma coisa errada. Quando eu olho para a cruz, eu consigo me enxergar nela. Você consegue se enxergar? Porque foi por mim. E isso não quer dizer que eu não vou deixar de pecar, porque um dos sacramentos é a confissão de pecados. Eu preciso confessar os meus pecados, para que as minhas orações elas permaneçam sendo ouvidas. E eu preciso entender que há uma soberania, que a minha vida, ela nunca foi minha, sempre foi de Deus. Mas agora eu tenho um entendimento que a minha vida, ela não é minha. Então eu confesso para o dono da vida. E eu peço perdão porque é pela graça, pela misericórdia dele que eu estou aqui. Mas também eu preciso me esforçar nesse processo de santificação. Que nada tem a ver com bênção. Porque eu preciso verificar se o meu coração, se hoje o Senhor apenas me der o ar que eu respiro, que já é tudo, e não me der mais nada, eu permanecerei com o Senhor? Se o Senhor me der 10 anos de silêncio, eu permanecerei com o Senhor? E se o Senhor tirar tudo, como ele fez com Jó, eu permanecerei com o Senhor? Quando nós entendemos o pecado, observamos que o se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus é muito mais profundo, porque as bênçãos, elas começam a ser apenas um detalhe, mas vale a pena o preço da obediência, porque obedecer é estar mais próximo daquele que um dia eu disse que amo. Eu espero que você ouça, reflita, coloque a sua opinião aqui e que esse episódio, ele te abençoe. Compartilha com mais pessoas, não deixe de olhar a descrição, porque aqui tem todos os meus descontos e tudo que você pode aproveitar. Se inscreva lá na minha newsletter e semana que vem, se o senhor quiser, estaremos aqui. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Um super beijo, quero saber sua opinião, hein? E tchau, tchau. Deus abençoe. Bye!